Media Market Podcast, edição super especial Startup Summit 2024, começando mais um super episódio. Eu sou a Luísa Telecha e hoje eu recebo Alexandre Barros, Head de Inovação Aberta da WEG Tintas. Seja muito bem-vindo ao Media Market Podcast. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade e o convite de estar aqui conversando um pouquinho mais sobre esse tema. Legal. A gente teve a oportunidade aqui no Media Market de nos conectarmos com o Head de Marketing Corporativo da WEG, e aí isso, particularmente para a Luísa, que vos fala aqui enquanto pessoa física agora, foi life-changing, assim. O escopo da WEG é muito maior do que a gente, consumidor, imagina. E hoje, acredito que a gente vai ter a oportunidade de explorar aqui, principalmente essa parte de inovação aberta. Para quem está nos ouvindo agora e não está contextualizado, o Startup Summit é um evento que está acontecendo aqui em Floripa, em que o Alexandre foi palestrante, falou um pouquinho sobre inovação aberta na indústria. Queria já pegar esse gancho para te fazer essa pergunta, assim, como que funciona a inovação aberta dentro da indústria, que normalmente, e aí me corrija se eu estiver errada, é um ambiente mais tradicional, né? Isso, sem dúvida. Eu acho que, na verdade, a gente tem esse desafio e a inovação aberta vem para ajudar nesse desafio, porque a gente está vivendo num mundo cada vez mais rápido, né? As ondas de inovação, elas existem, porém o que está se diferenciando é o tempo de duração. Então, ano passado a gente está falando de criptomoeda, agora a gente já está falando de IA, ano que vem vai ser outro tema. Lembra do metaverso? Isso, teve como metaverso. Como a gente falou em metaverso e nada aconteceu, né? Isso, então, ou seja, eu acho que a inovação aberta, ela vem como uma evolução de mais uma ferramenta para prover a inovação. Como você bem colocou, a indústria ela tem muito bem segmentado, muito bem estruturado os seus departamentos de inovação, muito puxado pela pesquisa e desenvolvimento, os P&Ds, né, parte de engenharia de produto e etc. E a inovação aberta veio para ajudar, sendo mais uma ferramenta durante esse processo, porque é o seguinte, se a empresa existe, ela inova. Com certeza. Não tem como você estar aberto, com as portas abertas, se você não está inovando naquele seu segmento. Então, a gente tem vários cases super clássicos, né? Locadoras de fita VHS que não existe mais. É verdade. Aquele máquina fotográfica de filme, né? Então, a gente tem aí os exemplos clássicos, mas eu acho que o grande objetivo mesmo é isso que eu falei, ajudar a inovar com uma maior velocidade. Acho que essa é a palavra-chave, né? Nossa, com certeza, e concordo plenamente com esse ponto que tu traz de que o mundo está muito mais dinâmico, mas ao mesmo tempo a gente não pode se deixar enganar por esse monte de tendência que acontece. Para isso a gente precisa ter método. Imagino que vocês tenham aí muita clareza de onde querem chegar, quais que são os objetivos, né? Eu acho que tudo inicia-se no desenho de uma estratégia. Dentro desse momento que você vai explorar os caminhos, aonde você quer chegar, né? Onde estou hoje, aonde quero estar daqui 1, 3, 5, 10, 15 anos. E como eu falei, a inovação aberta é uma dessas ferramentas para te ajudar a chegar aonde aquele planejamento estratégico ou um planejamento estratégico tecnológico te indica onde você quer chegar. E aí a inovação aberta é mais uma dessas ferramentas. E como você falou, o mundo está mais complexo, o ecossistema, né, nem tinha esse nome, né, era apenas ali ambientes de inovação, não existiam tantos atores, tantos programas, tantos eventos como esse que a gente está aqui participando. Então, ou seja, é um turbilhão, né, essa questão da transformação digital que a gente passou, a questão de internet, a questão de você num computador abre uma empresa e consegue desenvolver um software diferente de uma indústria, que você tem uma barreira de entrada, porque existe um investimento muito pesado para você montar. Já o TI, né, a tecnologia da informação, trouxe dessa dinamismo ao mundo dos negócios. E como eu falei mais uma vez, por questão da velocidade. Antigamente, não tanto tempo assim, a gente se comunicava com carta, né? Tinha que mandar, imagina, fax, né? Tá aqui falando dinossauro de 40 anos. Então, assim, eu vivi um pedaço dessa história. Então, olha só como passou muito rápido. E as empresas precisam dar essa resposta. Então, hoje, muita coisa, sim, você conseguiria fazer dentro de casa, mas às vezes você não tem tempo. Então, por isso que você tem que se conectar com
empresas, startups, instituições para complementar aquilo que você está precisando. Que, como eu falei, às vezes você precisa dar uma resposta rápida para o mercado, se posicionar, e muitas vezes você não teria tempo de fazer todo esse desenvolvimento dentro, ter uma curva de aprendizado, então você fecha parcerias, você se conecta a pessoas, empresas, instituições, para quê? Para acelerar esse processo. Né? Isso é extremamente valoroso, né? Não tem por que a gente ficar perdendo tempo, batendo cabeça quando tem alguma startup ou, enfim, até alguma empresa que já pensou naquela solução. E como é que funciona esse processo, assim, até esse relacionamento com a WEG, Tintas e as startups? Legal. Hoje a gente faz esse relacionamento por meio de um programa que a gente denomina como um laboratório de inovação. Que legal. Então, dentro desse laboratório, a gente tem programas estruturados e um deles é o relacionamento com as startups. Que muitas dessas conexões se desdobram no que a gente chama ali de prova de conceito, que é mais conhecido como as POCs, né? No mundo daí das startups isso é bem disseminado. Então a gente faz muito realmente essa experimentação, a gente tenta complementar, porque a indústria tem um poder de escala, poder de acesso ao mercado, que uma startup, se tiver no início da jornada dela, ela não tem. Sim, provavelmente, né? Não vai ter. Então, por que não somar? Né? E outra coisa, né, que eu sempre falo que às vezes tem dois grandes benefícios da inovação aberta. Primeiro é o que eu já estava comentando, de você acessar expertises complementares, conhecimentos complementares do que você não tem dentro de casa, e também a questão de você conseguir perceber o que está acontecendo. Novos olhares, né? Novos olhares. Às vezes a gente está muito enviesado. Dentro de casa, dentro da caixa, né? Acho que ali falam muito disso, de pensar dentro da caixa, que faz sentido. Mas se você for ver, você participando desses ambientes onde estão nascendo ideias, nascendo tecnologias, você está mais perto de uma possível disrupção ou uma inovação que poderia afetar, por exemplo, o seu segmento. Então tem esses dois lados. Sim, o lado de fazer parceria, fazer o desenvolvimento mais rápido de soluções, mas também tem esse outro lado de você observar essa movimentação, o que está acontecendo, porque muitas vezes lá dentro da sua sala, da sua fábrica, do cercadinho ali, você está vivendo aquele seu mundo e às vezes não tem essa conexão com o mundo externo e às vezes você pode ser surpreendido. Então, exato. Nossa, a gente falou até no começo do episódio, várias empresas que acabaram perdendo esse time e hoje em dia nem existem mais, né? Mas até, eu sei que isso pode soar de forma um pouco técnica demais, mas eu queria que tu compartilhasse com a gente, Alexandre, algum case pra gente tangibilizar como isso acontece hoje dentro da WEG, algo que vocês já tenham implementado, que já rode hoje na operação. Legal. Hoje a gente tem já projetos, já tem soluções em produtos nossos que estão no mercado. Legal. Ligados à questão de nanotecnologia, onde a gente iniciou o projeto com uma startup e hoje um dos nossos produtos usa essa tecnologia, a nanotecnologia dessa startup. Então a gente entende que foi uma estratégia, foi aí uma rota tecnológica, né, um drive de tema que nós tivemos. A nanotecnologia na parte de tintas e revestimentos teve um grande boom, mas muitas vezes você tem essa dificuldade de conseguir tangibilizar. Então a WEG Tintas se posicionou em vamos se conectar com quem conhece e aprender, porque eles também estão aprendendo, porque muitas vezes a startup não tem a oportunidade de acessar o que eu brinco de um parquinho de diversão como uma grande empresa com vários produtos, clientes, equipamentos para teste. Então, realmente não é uma relação fornecedor, é uma relação de parceria. Isso também é uma coisa que muda bastante, né? Não, com certeza. Eu tava dando uma olhada aqui no tema da tua palestra. Já aconteceu ou tu ainda vai realizar ela hoje? Vou fazer agora à tarde. Ah, mas fica tranquilo que esse episódio só vai ao ar depois. Eu quero um spoiler. Não, eu quero, vou pedir. O que a gente pode esperar? Claro, quem tá nos ouvindo agora ou não esteve aqui ou esteve já assistiu. Legal, essa fala eu tento trazer 3 grandes tópicos, que é o porquê inovar aberto, que eu acho que a gente explorou um pouco dessa questão da velocidade, essa questão, os ciclos de inovação, eles continuam existindo, mas a velocidade desses ciclos estão cada vez mais rápidos.
Fala um pouquinho do que eu estava comentando dessas grandes marcas que você falou, que não são há 100 anos atrás, não são 50 anos atrás, é uma coisa muito recente. Comenta um pouquinho, né, a transformação digital, como eu falei, né, a internet mudou nossa vida, tanto pessoal como profissional. E depois venho com o como, que eu acredito aí em 5 grandes pilares. Então, uma empresa que queira fomentar essa questão da inovação aberta, ou até mesmo de uma inovação não tão tradicional, eu comento que existem 5 pilares. Você precisa ter o ambiente correto para isso. Não adianta, o ambiente de linha de produção não é o ambiente... Não é propício, né? Não, ele é muito bom. Não é o momento também. Ele é muito bom para aquilo, Exato. que é a produção em escala. E esse ambiente, ele é tão perfeito para o objetivo dele, que qualquer estranheza no sistema, ele expurga corretamente, porque você está num ambiente para produzir em série, você quer produzir sequencial. Ou seja, você não quer ter surpresa, você quer colocar o A, o B e sair o C. Ou seja, se entra algum corpo estranho, esse sistema vai expurgar. Então, ambiente, logicamente, pessoas, porque você está falando de conhecimento, soft skills, hard skills. O que deixa um feliz não necessariamente deixa todo mundo feliz. Né? Tem gente que adora vir em ambientes, em eventos como esse que nós estamos aqui. E tem gente que não. Então, não é um melhor que o outro, cada um tem uma característica. Uma cultura, porque, de novo, linha de produção é uma coisa, e quando você vai para experimentação, não falo nem inovação, porque inovação já é o fim, mas um ambiente de experimentação, ele é diferente do ambiente de escala, né? Então, cultura é muito importante. Você precisa ter processos, senão, como você falou, não é coloca um puff colorido, todo mundo sentar e vão pôr post-it. Nossa vida seria mais fácil. Bem mais fácil. Não existem processos. E, de novo, o ambiente de experimentação, às vezes, é muito intangível. Então, às vezes, é até mais difícil do que uma linha de produção que você tem ali bastante coisa tangível, né? E, por fim, conexão. Porque se você quer fazer inovação aberta, conexão é a chave, é a palavra-chave desse processo como um todo, né? Então, eu tento trazer um pouquinho dessa reflexão, desses 5 pilares, e alguns exemplos como esse que a gente comentou aqui, dessa startup, que já está com o produto, que a gente já está com o produto no mercado, e também a gente, há pouco tempo, vem executando também uma POC, uma prova de conceito com uma startup, onde, para você entender, essa POC, essa prova de conceito, rodou em 3 meses, porque normalmente são projetos mais rápidos, né? Ou seja, há 3 meses atrás, a gente tinha várias perguntas. Se era possível fazer o que a gente imaginava. E 3 meses depois, a gente tem uma resposta, até mesmo um dispositivo desenvolvido para testar conceito, não está no mercado ainda. Mas imagina você, 3 meses. Talvez se eu fosse abrir a vaga para contratar alguém para pensar nesse assunto, ia estar no processo. Então é aquilo que eu falei, se conectar à complementariedade, entender qual desafio que você tem, depois você tem que ir ao ecossistema e observar qual possível startup ou outra entidade pode te ajudar nessa jornada. Então, é mais ou menos esses 3 tópicos que eu acabo abordando aí para desmistificar um pouquinho. Sensacional. E acredito que esse ambiente aqui da feira, enfim, do evento, é muito propício para ter essa troca mesmo. A gente está aqui na frente de diversas startups. Hoje eu não acompanhei muito bem qual que é o segmento delas, mas imagino que tu também deva estar circulando aí na feira de olho em todas as soluções disponíveis, né? Isso, sem dúvida, é uma super oportunidade que você ganha escala, né? A gente falou tanto de escala de linha de produção, aqui eu estou tendo contato com mais de 300 startups em 3 dias, isso me ajuda. Imagina se eu fosse atrás de cada uma. E um outro ponto, você se posiciona no ecossistema como uma porta de entrada, e o ecossistema não é tão grande assim. Então, você marcando presença, você tendo uma relevância nesse ecossistema, quando surgir uma oportunidade, vão lembrar de você, porque, de novo, o ecossistema não é tão grande. Então, um gestor de um ambiente de inovação, que, por exemplo, está ali ajudando várias empresas, quando entrar uma empresa e ele fala, pô, eu tenho uma solução para o ramo químico, tintas, vai vir na cabeça, nossa, a VEG Tintas está aberta, tem uma pessoa específica lá,
Que não é só para a VEG Tintas, a gente faz conexão para o grupo como um todo, porque como você bem colocou, a VEG é bem multissetorial. Então não é só tintas que eu estou olhando, né? Então existem outras equipes dentro das outras unidades de negócio que podem também se beneficiar. Que a gente se fala, a gente se conecta e mais uma vez, é uma porta de entrada. Não é uma fórmula mágica, mas é um facilitador de que você mandar um e-mail lá pro geral@veg.net. Nossa, então, imagina, assim, tá chegando na sua caixa de entrada. Exato. Inclusive, essa é a minha pergunta pra gente encerrar. O microfone tá aberto pra você compartilhar o seu LinkedIn, de repente, alguma outra forma de contato, que pra quem tá nos ouvindo tem interesse em te conhecer melhor, entender mais o que vocês fazem lá de inovação aberta na VEG, tem como te contatar. Legal. Não, é um prazer, gente. No LinkedIn, acho que é a melhor ferramenta para conexões profissionais, né? Então, é Ale Barros, o meu perfil no LinkedIn, Alexandre Barros. A própria VEG tem no site dela uma área específica de inovação aberta, onde a startup pode enviar a solução que ele tem. Isso é tratado, a gente responde todos os contatos feitos pelo site. E mais uma vez, eu acho que a inovação aberta não só posso falar, eu tenho que fazer. Então a gente está sempre muito aberto também. Eu converso aí, acho que com mais de 3, 4 empresas por mês que querem entender um pouquinho mais sobre esse modelo. Então essa troca, esse benchmark, porque não existe um modelo perfeito. Sim. Né? Você tem que entender a sua estrutura, como é a tomada de decisão, para onde você quer ir, e aí sim, existem várias ferramentas, mas aí qual você vai usar depende de onde você quer chegar. Né? Sim, então, e até da tua realidade, né? Esses 5 pontos que tu trouxe que eu acho que são fundamentais. Enquanto tu elencava eles, eu por acaso lembrei de um processo que a gente passou de inovação lá no grupo, e cara... Gênero, número e grau, eu concordo com você que esses 5 pontos precisam estar alinhados, porque senão a gente simplesmente não consegue avançar. Não. Eu uso uma analogia só para fechar, uma analogia muito simples dessa questão de ambiente, processo, somando tudo que a gente falou. Eu digo que uma linha de produção, a ideia é que ela seja uma estrada asfaltada. Você quer andar o mais rápido possível naquela estrada, não quer ter surpresas, então você até pode pôr um cruzamento, mas que tenha uma placa dizendo que é 1 km. Ou seja, você quer previsibilidade, fazer mais com menos e mais rápido. Aí eu falo, estrada asfaltada, uma grande rodovia. Você concorda que um carro importado, um carro esportivo, é um ótimo carro para aquele ambiente? Com certeza. Porém, o ambiente de que eu comentei de descoberta e exploração é uma duna de areia. Você está subindo ela, você não imagina o que tem do outro lado muitas vezes, bate um vento, essa duna do metaverso some, surge outra. Concorda que aquele carro esportivo que sim, super desempenha bem, por que você põe ele na areia? Vai ser inútil. Vai ser inútil. Então não quer dizer de melhor ou pior, e sim colocar, então, aquela sua métrica, o tipo de orçamento, o tipo de pessoas, o tipo de conhecimento. Ou seja, eu sei que o carro esportivo performa muito bem, mas, de novo, põe ele na areia, o que vai acontecer? Ele vai atolar. Então, acho que esse é a grande chave desse processo, que vai totalmente ao encontro de cultura, né? Então, é realmente cultura. Nossa, e aí daria um outro episódio, né? Pra gente falar só de cultura. Inclusive, fica o convite, subir o Morro da Cruz, gravar um episódio em um ambiente controlado, como eu gosto de dizer, porque aqui a gente tá na dinâmica de evento, tem ruído, você tem agenda, mas eu adorei nosso papo de verdade. Acho que tanto eu quanto a minha audiência aprendemos muito contigo hoje. Obrigada, Alexandre. Que bom, eu que agradeço e, como eu falei, fico à disposição e espero ter agregado um pouquinho aí a todos que nos estão assistindo, ouvindo e etc. Tenho certeza que sim. Obrigada novamente por ter topado trocar uma ideia conosco. E eu encerro dizendo que você que está nos ouvindo pode acompanhar todos os episódios que a gente gravou por aqui no Startup Summit desse ano em media.market/podcast. Tchau, tchau.